Agora vai. Pronto, agora tá gravando. Vamos lá. Eu já falei de febre tifoide também, não já? Não? Perfeito. Então vamos lá. A salmonelose, ela pode se apresentar, então, a partir de alguns tipos, dependendo de, obviamente, quais as espécies de salmonela estejam associadas ao quadro infeccioso. Normalmente, na maior parte das situações, a bactéria em questão é a bactéria da Salmonella typhi, causadora da febre tifoide ou tifo, como costumeiramente é chamado por aí afora. O que é a febre tifoide em si? A febre tifoide é um quadro de intoxicação de infecção paralela. Vou dizer de novo. É um quadro de intoxicação por infecção paralela. Como assim, professor? Eu tenho um contato direto com uma colônia bacteriana que produz um conjunto de toxinas que, quando lhe é entregue à fisiologia digestória, é absorvida, causando danos secundários associados à ação tóxica de tal toxina. E por que eu estou falando dessa forma tão técnica? Porque, costumeiramente, doenças que estão atreladas ao comportamento parasitário do micróbio não tem muito a ver com a ação de produção de toxinas ou de dejetos metabólicos do próprio parasita. Normalmente é uma coisa ou outra. Ou é a toxina ou é o parasita. Quando nós falamos essencialmente da febre tifoide, assim como algumas poucas outras, eu tenho uma situação dúbia aí. O quadro infeccioso manifesta-se patologicamente, independente do quadro de intoxicação. Mas eu posso ter uma condição paralela. Tanto a presença parasitária da salmonela pode me gerar um dano, quanto a ação tóxica das toxinas que ela mesma produz pode me causar o dano. E qual é o pior dos cenários? Qual é o pior dos mundos? Quando eu tenho uma colônia bacteriana desse tipo dentro de mim, com alta produção de toxina. O que normalmente acontece na condição da febre tifoide? As toxinas produzidas pela salmonela têm efeitos neurocardiogênicos, têm efeitos sobre o controle neurológico do coração. E o que geralmente isso causa são quadros de bradicardia. Ou seja, eu tenho estímulos diretos, melhor, eu tenho impedimento dos estímulos diretos que controlam o ritmo cardíaco. E o coração vai ficando cada vez mais lento, de maneira tal que, se essa lentidão for extremamente aguda, se esse coração ficar lento demais, a distribuição sanguínea ela fica comprometida. Você tem um problema hemodinâmico por essência. E aí, obviamente, nós não conseguimos funcionar de modo devido enquanto nós estivermos com uma circulação deficitária. Porque nutriente, anticorpo, controle térmico, oxigênio, excretas, tudo isso são, como é que eu posso dizer? Veiculado pelo sangue. E aí, quanto maior for a demanda, maior o fluxo sanguíneo e, por consequência disso, maior o ritmo cardíaco. E aí vocês já conseguiram juntar as duas pontas dessa tira, né? E aí eu tenho um problema muito sério. Como é que a gente pega essa salmonelose? Ela normalmente está associada a uma intoxicação por quadros alimentares contaminados. E, de um modo geral, Pedro está perguntando, por que dizem que comer ovo cru, estilo Zezé de Camargo e Luciano, pode risco de pegar salmonela? Porque a salmonela, normalmente, ela se aloja em condições alimentares orgânicas, cruas, né? Não é privilégio do ovo. Na realidade, quando se fala do ovo,
se fala de um outro grupo de salmonelas, né? De uma outra espécie, não necessariamente essa espécie aqui, tá bom? É uma outra salmonela, é uma outra espécie. Certo? Show de bola. E, inclusive, detalhe importante, tá bom? Nesse caso aí, o problema está associado à condição urogenital da galinha. Eu posso ter um quadro contaminante na hora da formação da cásia, e aí a casquinha do ovo, antes de ser formada, tem uma ação contaminante sobre o ovo. Por isso que é bom fritá-lo ou ter, obviamente, controle da procedência do ovo. Mas, de novo, são outras espécies de salmonela. É do mesmo gênero, mas são de outras espécies. Pois bem, nesse caso aqui, nós temos uma condição gastroentérica, por essência, e aí eu tenho contaminação por dejetos fecais, tá? E quais são os sintomas típicos da febre tifoide? Febre, tudo bem? Dores de cabeça, uma fadiga tipicamente associada a quadros de circulação comprometida, como se fosse, por exemplo, uma situação de anemia, má oxigenação dos tecidos e, em decorrência disso, baixa produção de ATP e, como resultado de tudo isso, todo um problema energético associado. E aí o camarada, ele é letárgico, preguiçoso, vive fadigado, produção de lactato lá em cima, tudo mais. Daí por diante, você começa a ter os problemas cardiocirculatórios já esperados, tudo bem? Como a bradicardia, alguns quadros hemorrágicos em decorrência dos efeitos inflamatórios, os elementos coagulantes, que faz parte daquele sangue que não está circulando direito, começa a não atuar direito, e aí você tem todo um conjunto de problemas associados, tá bom? Diarreia e vômito é algo esperado para as infecções e intoxicações alimentares como um todo. Então nós temos aqui de novidade essa interferência da toxina salmonélica sobre os efeitos neurocárdicos, tá bom? Como é que se trata aqui? Na maior parte das vezes, insere-se soros terapêuticos contra a toxina e associa isso a antibióticos específicos, tá? Mas em quadros mais gerais, cuja carga parasitária não vem associada a uma quantidade tóxica muito grande, ou seja, eu tenho muito mais bactérias que em ambiente fisiológico diminui o ritmo de produção da toxina, e eu assimilei essas bactérias com poucas toxinas, só os antibióticos resolvem o problema, tá? As ações tóxicas da salmonela, neste caso em específico, elas não são muito virulentas, a coisa não acontece de hoje para amanhã, leva-se tempo, tá bom? E aí a prevenção é aquela que a gente espera. Educação sanitária, higiene pessoal e coletiva. Envolvendo com isso, obviamente, educação às crianças principalmente, né? Orientação aos adultos de consumo de alimentos e águas devidamente tratada, ou fervida, ou filtrada, associada a essa fervura, ou até mesmo optar por algum tipo de entrega de água menos trabalhada quimicamente, como o uso da água mineral, ao invés da água da torneira, se você viver em ambiente urbano. Tudo bem? Sendo assim, a gente segue o jogo, puxa o barco. E aí eu tenho 2 pontos a discutir aqui com vocês. O primeiro, como a maioria das doenças, independente da origem, quando ela está associada a condições voltadas a necessidades básicas, como, por exemplo, consumo de água, entrega de alimentos, cultura de subsistência, esse tipo de situação, essa é mais uma daquelas doenças que, são negligenciadas pelo poder público, e 2, estão associados às classes menos abastadas, né? As classes menos favorecidas socioeconomicamente. E aí, uma outra coisa que pode estar associada ao agrave da distribuição desse tipo de doença, no caso em específico das infecções entéricas de natureza alimentar, por exemplo, ambientes repletos de matéria orgânica em decomposição, ambiente favorável para o desenvolvimento de moscas. E aí as moscas, assim como muitos insetos, a maioria deles, para ser mais preciso, apresentam terminações nervosas em extremidades de suas pernas
que precisam estar, obviamente, em contato com o substrato no qual ela pousa ou manipula. E aí, nesse sentido, essas mosquinhas elas têm mania de sentar num canto, sair voando, quando sentar no próximo, para reconhecer, elas vão limpar suas perninhas, limpar suas antenas e retatear o ambiente. Nessa brincadeira de revisitar outros ambientes, ela pode sentar na sua comida, entregar a vocês uma boa quantidade de bactérias que estão associadas a infecções entéricas, como, por exemplo, as salmonelas, e você pode ter uma condição infecciosa paralela. Às vezes você tem uma diarreiazinha e fica pensando, meu Deus, esse ritual é para isso. Ela limpa as perninhas e as antenas. Isso não é privilégio das moscas não, tá? Se vocês repararem, a maioria dos insetos, eles costumam fazer isso. Principalmente aqueles que vivem em ambientes muito ricos em matéria orgânica, como barata, mosca, esses caras. Porque eles vão sujar bastante e vão se limpar bastante. Sim, bem mais. Inclusive essa história de você comparar, associar barata a coisas sujas e ruins, pela condição asquerosa que a barata normalmente representa, eu acho melhor que vocês comecem a rever isso, tá? A barata é mais limpa do que uma formiga, por exemplo. E quando tem formiga no açúcar, tu bota dentro do café e toma com formiga e tudo, dizendo que é bom para a vista. Porque a vovó disse isso lá no interior. Tá? Mas formigas são mais sujas, por exemplo, do que baratas. Baratas se higienizam o tempo todo. O único grande problema é que algumas espécies de baratas, elas são detritívoras. Então elas terminam vivendo em matéria orgânica em decomposição. E a gente associa isso a fezes, né, a cadáveres como um todo, assim como moscas. E acha que por conta disso baratas são imundas e isso, aquilo outro. Tá? Mas formigas, principalmente aquelas pequenininhas, aquelas roçadeiras não, que aquilo ali vive dentro de um buraco com folhas. As formigas de roça, que a gente chama as roçadeiras. As saúvas. Mas quando a gente fala aquelas formiguinhas pequenininhas, elas são cebosíssimas. São cebosíssimas, tá bom? Traçam tudo que vem pela frente e não costumam se higienizar. Mas enfim, não é esse o caso. Então, muito cuidado, porque por vezes você pede uma comida fora, a comida vem muito bem higienizada, e aí você come e tem algum problema mais no futuro, e começa a associar aquilo, já sei o que foi isso. Foi aquele tomate que eu comi na quentinha do almoço. E às vezes nem é. Às vezes está tudo muito íntegro, foi tudo feito com todos os preceitos de higiene na produção alimentícia, mas você deixou aquilo exposto, uma ou outra mosca sentou em cima, e você teve alguns desarranjos gastroentéricos em decorrência dessas infecções paralelas, trazendo as moscas como um profundo contaminante, tá bom? Ele é um vetor indireto, né? Ela não tem a ver com a ação direta para a contaminação, mas o seu hábito de vida acaba veiculando algumas outras coisas. E aí, para ilustrar, eu não sei se vocês já leram a respeito, mas existem algumas pesquisas mundiais voltadas a microestações de tratamento de água, que é esse canudozinho aqui, ó. Aqui dentro tem uma porrada de coisa que, obviamente, salvo as devidas proporções e usabilidade, se aplica nas estações de tratamento de água, né? Alguns biofilmes, alguns filtros, algumas ativações de carvão, alguns negocinhos desse tipo, que permite a ingesta direta de água não potável. Então, só nesse trajetozinho aqui, ó, a água já sai potável e fluorada, suficiente para ninguém morrer de sede. Esse tipo de coisa aqui tem sido produzido em larga escala para atender regiões que foram acometidas por catástrofes ambientais, como, por exemplo, um tsunami da vida, que destruiu tudo, um grande terremoto. E aí você consegue viver um mês tranquilo sem comer, mas você não consegue passar mais de 7 dias sem tomar água. A água sempre é um recurso mais limitante da condição de vida. Então, eu não posso deixar de tomar água e, ao mesmo tempo, eu não posso tomar qualquer água. E aí, esse tipo de socorro é muito bem-vindo. Ou para operações de guerra, né? Onde os soldados vão estar enfiados no meio do mundo, lutando na guerra. E aí, na falta de água no cantil, qualquer brechinha que tenha uma aguinha lá, talvez eu possa sobreviver. E esse terceiro moleque com cula de computador na testa, ele está aqui só para completar o slide mesmo. Porque por uma questão de simetria, eu queria encher o slide, então eu peguei uma fotozinha esquisita e botei aí. Só para fazer zoada.
Joinha, joinha, joinha. Inclusive, o governo brasileiro, há um bom tempo, utilizou-se de verbas públicas e como donativos para a aquisição de alguns negocinhos desse aqui, para ajuda humanitária lá no Haiti, né, alguns anos atrás. Foi bem legal, foi bem legal. Eu tive o prazer de ver um bichinho desse quebrado, desmontado, assim, funcionando não. Mas eu tive o prazer lá na universidade. O que eu vi tinha uma coisa assim, algo de em torno de 50 centímetros, 60 centímetros, tá? Mas é bem legal, é bem interessante. É uma arquitetura, né, um padrão de engenharia muito, muito interessante. Tá bom? Pronto, foi só um desabafo. Vamos seguir. Professor, a febre tifoide causa queda permanente de cabelo? O Boneges, para te ser bem honesto mesmo, eu nunca ouvi falar. Pode ser uma falha na minha pesquisa. Eu posso dar uma estudada e procurar saber. Eu sei que todos os distúrbios gastroentéricos que cronizam, que passam muito tempo persistindo, gera problemas nutricionais que faz com que o cabelo caia, né? Que a gente chama isso de alopécia. Alopécia, queda do cabelo por falha nutricional. Isso acontece com falta de vitamina B6, com falta de vitamina C, falta de sódio e ferro, né? Distúrbios alimentares na carência de algumas gorduras saudáveis. Mas permanente eu não sei lhe dizer não. Se é permanente eu não sei lhe dizer não. Você viu isso aonde? Compartilhe com nós. Entendi. Depois eu dou uma pesquisada, ver se faz sentido isso. Eu vou dar uma pesquisada. Gente, próxima patologia. Tétano. Gente, o tétano, ou atétano, se vocês preferirem, por ser a doença, é um quadro patológico que tem como seu principal sintoma um fenômeno chamado de tetania muscular. Não por um acaso a doença se chama tétano. Professorzinho do meu coração, o que é uma tetania muscular? Então, uma tetania muscular nada mais é do que uma contração muscular espasmática sem relaxamento. Então o músculo ele contrai e trava, fica lá distendido, contraído. E o quadro do tétano é uma condição de tetania generalizada. Boa parte dos músculos, em especial os músculos esqueléticos, né, porque a musculatura lisa resiste muito bem a essa ação. As musculaturas esqueléticas, elas contraem de forma absurdamente forte sem ter um posterior relaxamento. Quem é que causa o tétano? Uma bactéria anaeróbia estrita, conhecida como Clostridium tetani. Clostridium tetani. A Clostridium tetani, ela é prima da Clostridium botulinum, que vai causar o botulinismo, e a gente vai falar dela um pouquinho mais à frente. E o que faz com que todo o problema associado ao tétano aconteça, não é a condição parasitária da bactéria, e sim o conjunto de toxinas que essa moça produz. A Clostridium, na realidade, as Clostridiums, em sua maioria, elas produzem substâncias tóxicas. E no caso da Clostridium tetani, há a produção de uma toxina chamada de toxina tetânica. A toxina tetânica, ela também é um neuroinibidor. O que a toxina tetânica faz? Ela inviabiliza os impulsos nervosos associados ao relaxamento. E eu não sei se vocês já assistiram o sistema nervoso, eu acho que ainda não, a aula do sistema nervoso. Mas vocês precisam entender, em dada circunstância, que o sistema nervoso, assim como o tecido nervoso, vamos ser um pouquinho mais genérico, o tecido nervoso em si, eles executam padrões de contração e relaxamento mediante estímulo, o tecido muscular, perdão,
executa o padrão de contração e relaxamento mediante o estímulo nervoso. E na maioria das situações, o músculo contrai por uma ordem e relaxa por outra. Porque eu tenho uma ação de neuromediadores antagônicos nessa brincadeira. Certo? Então, tanto na aula de tecido nervoso, quanto na aula de tecido e sistema... tanto na aula de tecido muscular, quanto nas aulas de tecido e sistema nervoso, vocês conseguem tatear um pouco das informações dos neuromediadores de contração e inibição. Nesse sentido, a via neuromotora de relaxamento fica comprometida. E aí o seu músculo que contraiu normalmente não relaxa. Certo? E nesse sentido você tem o quadro de tetania. O grande problema da tetania é quando essas contrações espasmáticas, elas deixam de ser mais esporádicas e em músculos pequenos, como se fosse uma cãibra, e começam a atingir músculos muito grandes e importantes, com contrações ainda mais voluntariosas, ainda mais intensas, gerando dores absurdas. Porque se vocês já tiveram uma cãibra alguma vez na vida, vocês sabem quanto uma cãibra é desconfortável. Agora, tu imagina que ao invés da tua panturrilha, ou no músculo do peito do seu pé, né? Ou então, um músculo espasmado aqui na testa, no zigomático, na bochecha, incomoda. Tu imagina, por exemplo, o esternocleidomastoideo aqui, que já é um músculo relativamente grande. Imagina uma contração fuderosa aqui no seu músculo dorsal. Imagina tuas pernas e teu glúteo contraindo. E vou além. Olhem para o titio aqui. Preste muita atenção que o titio vai mostrar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma articulação. A gente chama isso aqui de cotovelo, tá bom? Então eu tenho braço e antebraço, certo? E um ponto articular. E isso aqui são dois movimentos típicos dessa articulação, tá? A extensão de cotovelo não é de braço, tá bom? Anatomicamente, quem executa o movimento é a articulação e não o membro. Então isso aqui, ó, é uma extensão de cotovelo. Isso aqui é uma flexão de cotovelo. Nesse aspecto, você tem dois grupos musculares importantes. Esse grupo muscular aqui da frente, que ele tem uma inserção e dois seios, por isso chamado de bíceps. E esse grupo muscular aqui atrás, que ele tem duas inserções e três seios, por isso chamado de tríceps. Esses músculos, eles estão dispostos em ancoragens específicas para movimentos antagônicos. Então, quando o bíceps contrai e você flexiona o cotovelo, você tem que necessariamente relaxar quase todos os pontos do tríceps. Porque se o tríceps contrai, você faz o movimento oposto. Quem coordena essa contração e esse relaxamento é o padrão neuromotor. Tu imagina agora teu bíceps contraindo com toda a força que ele possa contrair e o tríceps fazendo exatamente a mesma coisa com a mesma intensidade. Seu músculo ele vai entrar em conflito. Os dois padrões de musculatura vão travar o seu braço, mas eles vão esticar de uma forma tão aguda que as dores, creio eu, sejam insuportáveis. E é a partir daí que a coisa começa a ficar séria. Se tu levar em consideração que parte dos músculos de sua respiração também são estriados esqueléticos, você pode ter quadros de tetania respiratória. E você pode, inclusive, progredir para uma situação de tetania cardíaca, mas para isso depende de uma penca de muitas outras situações, né? Como falência das sinalizadoras, falência dos receptores cardiogênicos, problemas associados aos canais de cálcio, que tem a ver com o platô de contração cardíaca. E aí é um mundo que vocês vão vivenciar lá na faculdade, aqueles que forem trabalhar, obviamente, na área da saúde. Pedro Messias diz o seguinte: dependendo de onde você estiver também, até uma simples cãibra na batata da perna pode causar problema. Eu já tive uma dentro do mar, enquanto surfava às 5h30 da manhã, sozinho em Tabatinga, desespero em pé. Aí você ia morrer por uma outra circunstância, né? Que bom que deu tudo certo, tá? Então a tetania é algo muito sério, sim. É algo muito sério, assim. A boa notícia é que tratar tétano é muito fácil. Tu é encaminhado a um hospital de referência,
você vai receber doses endovenosas. Você vai receber doses endovenosas do soro antitetânico, né? E o soro nada mais é de que uma composição aquosa rica em anticorpos, anticorpos esses que irão neutralizar a percepção dos receptores à toxina. E aí essa toxina vai, obviamente, se manter inútil. E aí o meu sistema imunológico zera a sua via circulatória dessas altas concentrações de toxina. E aí, por uma questão profilática, uma questão puramente preventiva, toma-se sempre as vacinas antitetânicas, tá bom? A vacina antitetânica, ela pode ser administrada em duas versões. Ou ela está associada a um direcionamento infanto-juvenil junto à tríplice bacteriana, ou ela tem dosagens um pouquinho mais agudas, isoladas. Você toma antitetânica, somente antitetânica. E aí, dependendo de qual seja a tua idade e tua massa corporal, isso é feito em 2 ou 3 doses, né? Uma dose fundamental e 2 doses de reforço, que normalmente são bem depois. A antitetânica tem um prazo de validade, um prazo de imunização médio de 10 anos, né? De 10 anos. E normalmente se dão os reforços intervalados para que esse prognóstico seja ainda melhor. Haja vista que você não vai conseguir manter-se 10 anos totalmente sadio, né? Então existe a chance de você ter uma queda imunológica. Você vai lá e, reforça a vacina. E aí isso aqui, é uma obra pintada por um fulano qualquer, mostrando uma condição de contração muscular generalizada, de tudo quanto é músculo do corpo. E o cara se contorce todo em decorrência desse padrão contrátil não relaxado, tá bom? E aqui uma criança iniciando uma crise tetânica a partir da toxina. E eu coloquei essa imagem de um ferimento, porque as principais condições de obtenção, né, de contágio do tétano está intimamente associado ou a acidentes com animais de peçonha, como aranha, principalmente escorpião e aqui acolá cobra, quanto acidentes com objetos perfluocortantes, normalmente oxidado, normalmente enferrujado. De todo modo, toda vez que você tem algum tipo de acidente desse gênero e vai ao hospital fazer todo o trato, a primeira coisa que eles querem saber é se você está com a vacina antitetânica em dia. Se você não tiver, ou por um acaso esboçar dúvida para tal, eles dão lá um reforço antitetânico, que é para evitar que você, por uma condição tão boba como, por exemplo, pisar num prego enferrujado, numa tábua da obra do vizinho, te faça ter algo tão grave assim e tenha que voltar no hospital depois. Show de bola? Tranks. Tuberculose. Vamos lá. Tá todo mundo aqui sossegado? Alguma dúvida, alguma colocação, algum desabafo? Uhul. Show de bola? Vamos nessa. Tuberculose. Nós estamos falando agora de uma bacteriose de aparelho respiratório, né? De trato respiratório inferior, mais especificamente. A tuberculose, ela tem esse nome porque no parênquima pulmonar se tem centros de abscessos isolados pela ação do sistema imunológico, mas não devidamente corrigido, chamado de tubérculos pulmonares. Então eu tenho ao longo do meu parênquima pulmonar centros de retenção da infecção que potencializam a ação de degeneração naquele ponto. E esses centros de abscesso são chamados de tubérculos. E daí o termo tuberculose. A tuberculose, neste caso em específico, é um distúrbio de natureza respiratória. Mas existem alguns outros casos de tuberculose que estão associados aos nódulos linfáticos, que a gente chama justamente assim, de tuberculose linfática, que não tem a ver com esse Mycobacterium tuberculosis aqui. Não tem a ver com esse quadro infeccioso.
tem a ver com outros quadros infecciosos. E aí, que inclusive recente, quando eu digo recente, há um ano e pouco, sei lá, talvez um pouco mais que isso, porque eu estou meio que fora de noção do tempo por causa dessa pandemia. Uma daquelas meninas que cantam sertanejo, aquela Simone e Simaria, eu só não sei quem foi das duas, teve que se afastar dos contratos por conta de uma infecção desse tipo, uma tuberculose linfática, que é muito grave, gera um quadro de imunossupressão significativa, tá? Mas também não é uma coisa muito difícil de ser contornada. Pois bem, voltando aqui para a tuberculose. A Mycobacterium tuberculosis, então, é uma bactéria que se aloja nas estruturas do trato respiratório inferior, né? Então, ela passa a se prender na parede nasal e vai adentrando na estrutura respiratória, onde ela se concentra de forma mais perigosa na árvore brônquica e no parênquima pulmonar. E a gente pega a tuberculose, filhotinhos do meu coração, a partir do contato com perdigotos respiratórios, de pessoas infectadas. Assim como 99% das doenças respiratórias, o contágio se dá por contato com secreções respiratórias contaminadas. De modo direto, a partir de um beijo na boca, por exemplo, ou está falando muito perto com essa pessoa e secreções escaparem e você acabar assimilando isso, ou por compartilhar objetos como talheres, copos, garrafas, canecas e afins. O pirulito, né? Puxa o pirulito da boca do coleguinha, bota assim na boca e é treta isso, mano, treta. Então esse tipo de contato é uma via de contaminação para mais uma doença respiratória. Como bactéria é uma coisa um pouco mais difícil de se disseminar quando se compara a vírus, tá? Mas ao mesmo tempo, as bactérias têm a capacidade de resistir a ambiente fora do hospedeiro e, principalmente, se aderir muito fortemente a substratos. Então, essa coisa de compartilhar talher, né? Ou, por um acaso, se você tossir na mão, pegar na maçaneta de porta, essa maçaneta de porta vai ser um problema dali a um tempo. Tá bom? Então, é sempre muito interessante que quando vocês estiverem fazendo os asseios típicos por conta do porongavírus, lembrem de reforçar esse asseio, porque existe uma penca de muitas outras coisas que também são transmitidas do mesmo modo. A boa notícia é que vírus normalmente se degenera muito mais rápido em ambiente extracelular, né? A má notícia é que o vírus se propaga com muito mais facilidade, principalmente vírus respiratórios. Só que, no contrário, você não precisa ter medo do coleguinha que está tísico, né? Do coleguinha que está com tuberculose. Você não precisa ficar com ele a 10 metros de distância. Obviamente que você vai evitar o contato próximo, de preferência não falar de frente e não compartilhar objeto com ele. Porém, sempre tenta deixar claro que ele precisa usar, de modo particular, os seus próprios utensílios. Garrafa só dele, talher só dele, copo só dele. Pessoal, mas um cara que está com tuberculose, ele não está vindo para o colégio, ele não está indo para o trabalho, ele está em casa. Não necessariamente, tá bem? Não necessariamente. Porque depois de iniciar o tratamento, 15 dias depois, se cumprido muito bonitinho, ele não é mais contagioso, mas ainda assim é interessante que ele se mantenha isolado. Ou fique usando descartáveis, ou use tão somente aquilo que lhe é próprio. Mas vamos lá. Quais são os sintomas típicos da tuberculose? A tuberculose, ela aflora. Deixa eu ver a hora aqui para ver se eu não estou lento demais. A tuberculose, ela aflora a partir dos sintomas clássicos de tudo quanto for infecção respiratória. Então, a gente tem uma febre alta, e no caso específico da tuberculose, sazonal. Então, eu tenho um início de febre ali para o final da tarde, início da noite, a gente chama de febre sazonal, aliás, crepuscular, e aí o camarada tem picos febris muito altos ali no final da noite, né? E aí dorme, e aí tem um suor muito intenso durante a madrugada, e é muito intenso mesmo, a ponto de você encharcar camisas e lençóis, gerando, obviamente, uma condição de resfriamento do corpo, e o camarada já acorda no outro dia sem febre, e de novo um novo ciclo, e a gente tem sempre esse comprometimento cíclico na estrutura imunológica e sinalização de febre.
A tosse, ela é uma tosse persistente, antigamente descrita somente como uma tosse carregada com secreção, mas a gente consegue perceber que hoje, não necessariamente essa tosse é em um primeiro momento carregada, é uma tosse persistente por mais de 3 semanas. Então, se você está tossindo persistentemente e não tem nenhum diagnóstico, por exemplo, de tosse crônica associada à alergia, e passou de 3 semanas, é interessante que você procure cuidar dos médicos. Essa tosse persistente, ela normalmente começa seca e progride para uma tosse mais carregada, com uma secreção extremamente viscosa, mal cheirosa, não a ponto de ser podre, mas suficientemente mal cheirosa para você perceber que tem alguma coisa errada com você, e muito espesso. E com o passar do tempo, essa secreção ela pode vir associada a sangue, né? Tanto pelos primeiros dias de tossir, machucar a garganta e vir um raiozinho de sangue ou outro, ou o fenômeno que nós chamamos de hemoptise, que você faz, puxa aquela goipada fuderosa e dá uma prastada assim, ó. Aí vem bastante sangue junto com o catarro esverdeado. Quando isso acontece, eu já tenho distúrbios pulmonares em fluxo, né? Os tubérculos já estão lesionando os microvasos e os grandes vasos do pulmão, e aí toda vida que você propulsiona um escarro, você puxa em proporção as secreções das vias respiratórias, você acaba trazendo parte desse sangue das lesões pulmonares. A gente chama isso de hemoptise. Hemoptise, que é o escarro junto ao sangue. Tá bem? O escarro junto ao sangue. Tá? A falta de apetite é típica em decorrência de não se alimentar bem. O camarada emagrece muito. Ele vai ter quadros resultantes da falta de determinados nutrientes, por vezes uma situação de anemia, né? Uma indisposição muscular, porque a respiração está intimamente associada à entrega de energia, assim como a nutrição. E se você tem as duas coisas comprometidas, não faz sentido imaginar aquele cara como um corredor de maratona, né? Então o camarada ele é indisposto, debilitado, emagrece, né? E aí chegam os sintomas mais agudos e mais graves dali por frente. Insuficiência respiratória. Tá bom? Professor, como é que eu faço esse diagnóstico? Se você se enquadra em alguns desses sintomas iniciais, qualquer unidade básica de saúde, em tese, está capacitada a te colher o exame e direcionar isso a um diagnóstico. É o famoso teste do escarro. Os caras pegam uma plaquinha de Petri com o meio de cultura, tu dá uma goipada lá. Eles fazem a cultura, dali a pouco eles fazem a coração e procura o bacilo de Koch no microscópio. Testou positivo, começa os tratamentos de imediato. Como é que a gente trata para tuberculose? Com uma série de antibióticos potentíssimos. E o tratamento da tuberculose depende muito da carga parasitária e de qual estágio de degradação pulmonar você se encontra. Porque depende muito de quantas bactérias você tem acabando com sua vida, certo? Esse tratamento normalmente transita entre 4 a 18 meses, ou seja, de 4 meses a 1 ano e meio de tratamento. Obviamente que o tratamento ele é escalonado, ele começa de forma mais frequente, depois ele vai ficando mais espaçado, mas ele não pode ser abandonado, certo? Alguns pacientes precisam ter o pulmão inteiro ou parte dele removido em condição de tratamento. Tá? Em condição de tratamento. Eu não sei se vocês sabem. Deixa eu ver aqui um negócio rapidinho. Não tenho esse dado aqui não. Deixa eu ver se eu acho. Não estou achando não. Eu tinha uns dados interessantes aqui, mas depois eu procuro para vocês. Sobre os índices de morte por tuberculose na era moderna, na era atual, né? Na era contemporânea, na realidade. Porque lá atrás, a gente sabe que muita gente morreu de tuberculose, mas depois da descoberta dos antibióticos, a tuberculose ela ficou sob controle, né? Mas a galera começou a banalizar. E aí a gente está tendo alguns picos de tuberculose
no Brasil e no mundo em decorrência dessa banalização dessa doença. Inclusive, Papa Francisco, ele removeu parte do pulmão, ele só tem essencialmente um pulmão, o outro só um toquinho, por problemas respiratórios que ele teve na juventude. Papa Francisco, né? Papa Francisco, o Papa da Igreja Católica. E tudo indica que as complicações posteriores dele em decorrência da tuberculose. Né? Então, às vezes é possível fazer esse tipo de remoção. Né? Não é indicativo de transplante, mas uma remoção de parte dos lobos pulmonares às vezes são necessárias em decorrência dessa degeneração. E como é que a gente previne, professor? Primeiro, tratando os doentes e isolando esses caras. Então, doentes diagnosticados, eles devem ser isolados. Isolados. E quando eu falo isolado, não é prender esse camarada numa bolha, não. É evitar todo e qualquer contato direto dele com os sadios. Então, ele vai ter o seu próprio copo, repito, seus próprios talheres, de preferência sua própria mesa, sua própria roupa de cama, sua própria toalha e tudo mais. Pelo menos nas fases iniciais do tratamento. E aí, dali a 15, 20 dias depois de iniciado o tratamento, isolamento padrão Covid. Tá? Padrão Covid. Dali a 15, 20 dias após o início do tratamento, haverá uma estabilidade imunológica e um controle bacteriostático, como eu já disse a vocês na aula passada, sobre a ação dos antibióticos. E aí, essa ação bacteriostática te permite voltar à vida. Esse camarada vai voltar a trabalhar, esse camarada vai voltar às atividades de trabalho e tudo mais, às atividades de estudo e tudo mais, desde que, obviamente, ele esteja fisicamente bem. Né? Porque ele pode, daqui a 20 dias, estar bem, não contagiante, mas não está bem. Respirando mal, está passando mal, está internado, coisa desse tipo. Tá bem? E um outro método profilático típico está atrelado à vacinação. Que, inclusive, uma das primeiras vacinas que uma criança toma na vida, inclusive, obrigado, Alanis, pelo teu caderno de vacinação, a gente, após as aulas de bacteriose, vai fazer uma aula de vacina, tá? E eu vou usar você como exemplo, tudo bem? E a BCG é uma das primeiras vacinas que uma criança toma em vida, né? A BCG, ela está associada à proteção dessa criança por quadros de infecção respiratória de natureza bacteriana, como tuberculose e algumas pneumonias, certo? E algumas pneumonias. Então, diferente do que se pensa, a BCG não está associada só à tuberculose, não. Então, algumas variantes de pneumonia também são alvo imunológico da BCG. Inclusive, o principal tipo de pneumonia bacteriana é causada por uma bactéria do mesmo gênero que essa, a Mycobacterium pneumoniae. A Mycobacterium pneumoniae é uma versão mais branda, mais tranquila da tuberculose, da Mycobacterium tuberculosis. Né? É uma do mesmo gênero, menos virulenta do que a sua irmã mais velha, tá? Mas causa quadros pneumônicos extremamente preocupantes. E ela é uma das mocinhas que a BCG previne, tá bom? Olha só que coisa legal aqui para vocês. Um exame de imagem com o pulmão cheio de zonas de densidade, ó. Então, eu tenho um comprometimento pulmonar muito significativo aqui. O emagrecimento agudo e a dificuldade respiratória, típicos de uma tuberculose. E um fragmento pulmonar extremamente inflamado. Tá? Extremamente inflamado em decorrência das zonas de tubérculo. Efizema pulmonar, cara, o efizema pulmonar, ele normalmente não está associado a quadros infecciosos, não, sabe? O efizema pulmonar não é uma doença infecciosa. Ele pode surgir como um sintoma de alguma infecção respiratória. Normalmente, o que causa efizema pulmonar é poluente. Cigarro, a gente pode discutir sim, mas é muito simples. Efizema pulmonar nada mais é do que a perda das vilosidades dos alvéolos. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo representar aqui para você rapidinho. Imagina um alvéolo pulmonar assim, ó. O alvéolo pulmonar, ele tem algumas vilosidades assim, ó. Essas vilosidades, como todo mundo sabe para que serve uma vilosidade, está associada à superfície de contato
e absorção. E aí os alvéolos, eles estão circundados por vasos sanguíneos. Quando o ar respirado rico em oxigênio chega aqui, ó, por conta dessa superfície de contato ampliada entre alvéolos e ar, a troca gasosa ela é mais favorecida. Num pulmão alveolar com efizema, o que vai acontecer é uma coisa desse tipo assim, ó. Os alvéolos eles vão ficando mais planos, mais lisos, gerando quadros de insuficiência de troca gasosa. E aí o camarada ele precisa ventilar mais, num ritmo maior, para poder trocar oxigênio de forma satisfatória. Como o oxigênio não é o gás mais abundante do ar, ele começa a ter insuficiência respiratória. Normalmente o que gera essa degeneração alveolar aqui são toxinas respiratórias, como por exemplo, monóxido de carbono, como por exemplo, ar muito quente, como por exemplo, nicotina, alcatrão, ou até mesmo vapor d'água muito aquecido. Eu posso gerar essa degeneração aqui. Muita gente lá da Boate Kiss, eu não sei se vocês lembram lá do episódio da Boate Kiss, morreu muito por insuficiência respiratória em decorrência da degeneração dos alvéolos por hiperaquecimento. Teve uma galera que sobreviveu porque abriu os freezer e botaram a cabeça dentro do freezer, cara. Né? Alguns morreram intoxicados por produtos vinílicos queimados, outros morreram por intoxicação por monóxido de carbono. Mas muita gente morreu porque queimou literalmente, foi uma queimadura de trato respiratório. Porque o ar ficou muito quente, muito quente. Deu certo, Boanete? De forma geral assim? Pois bem. Onde é que nós estávamos? Eu passei já de tuberculose, não passei? Passei. Cólera. Vamos para mais uma disenteria. Essa, extremamente importante. Deixa eu pedir aqui para acenderem a lâmpada, por favor, que eu estou ficando... Pronto. O refletor está bem aqui, mas eu estou com preguiça de nada de desenrolar o fio. A lâmpada do teto é melhor. Pois bem, nesse sentido, ó, deu uma melhorada aqui. Nesse sentido, nós entramos em mais uma doença de natureza digestória. O cólera, ou a cólera, se vocês preferirem, é uma doença gastroentérica. Hoje vista como uma doencinha boba, mas que lá atrás representou outra pandemia. Nada tão grosseiro e brutal como essa que a gente está vivendo agora, mas nós vivemos sim uma pandemia de cólera. O Brasil viveu episódios de cólera pouco discutidos no mundo. Só quem teve quadros piores do que o nosso foram as comunidades africanas por motivos óbvios. Né? E como é que se pega cólera, professor? O cólera é causado pela colônia bacteriana intestinal da espécie Vibrio cholerae, né? A bactéria Vibrio cholerae, ela é extremamente virulenta e apresenta progressos infecciosos muito, muito rápidos. E normalmente o grande problema atrelado ao cólera é a evolução muito rápida da doença. Esse quadro de uma simples disenteria com diarreia branda, a um quadro de vômito e diarreia aguda com sangue a ponto de se desidratar e morrer, pode acontecer no intervalo médio de 5 a 10 dias. Então, se você não tiver o diagnóstico rápido e não tiver um sistema imunológico muito, muito bom, você pode morrer em uma semana. E como é que a gente pega essa moça? Como todas as doenças associadas ao sistema gastroentérico, né? A ingesta de água e alimentos contaminados. E o processo de contaminação dessa água, desses alimentos, normalmente se dá por relação oral-fecal. Então, a má distribuição e tratamento dos dejetos de esgoto são ainda as principais causas de doenças respiratórias. Digestórias e contaminantes que levem a alguns quadros de doença também.
Eu não sei exatamente um dado preciso, eu já li isso em algum lugar, mas eu não me lembro exatamente o valor, então eu não vou nem arriscar. Mas a gente sabe que se a gente aumentasse um pouquinho mais os investimentos em saneamento básico, a gente pouparia mais que o triplo desse investimento em saúde. O atendimento de saúde básica depende muito, muito, muito de uma condição básica, perdão, de uma condição básica de vida, que isso inclui o saneamento básico. Então, a gente poderia evitar o superlotar das unidades básicas de saúde, nós poderíamos evitar abarrotar o Valfredo e o Giseuda, que são hospitais de referência, deveriam pegar casos graves com coisas menores, que poderiam ser atendidas na unidade básica de saúde. E tudo isso seria evitado, ou boa parte disso seria evitado, se a gente tivesse um bom sistema de saneamento, ou pelo menos uma condição de saúde preventiva. Se o sistema de saúde da família funcionasse, se a gente tivesse visitas técnicas, se as unidades básicas de saúde funcionassem do jeito que o SUS previne, aliás, do jeito que o SUS prevê, né, porque na prática não é exatamente assim que acontece. A gente sabe que tem médico que passa no concurso, ele tem que dar 8 horas, ele dá 2 e vai embora, né, e ninguém consegue, ninguém denuncia, ou se denuncia, o poder público faz vista grossa e tudo mais, mas isso é um problema crônico do nosso país, é um problema político, vamos deixar essa política de lado. E a cólera caiu nesse contexto lá atrás. Se hoje a gente vê isso muito ruim, em termos de assistência de poder público, imagina isso lá atrás, né, ali no início da década de 1990, algo que vai ali até 96, né? Quando a gente chega nesse período, inclusive durante a Copa do Mundo de 94, tá? Os veículos de transmissão da Copa, um evento esportivo mundial, paravam as transmissões durante parava transmissões não, desculpa. Tinha um espaço dentro dos intervalos de transmissão que era voltados para propaganda de patrocinadores para fazer campanha de conscientização de cólera e dengue, tá? A gente viveu bastante sobre isso. Ana Cecília diz assim, mas é um investimento a médio e longo prazo. Governo nenhum quer fazer porque o resultado não é visto a tempo de reeleição. Isso é um problema, mas enfim, vamos lutando. Trabalho de formiguinha, né? Vamos lutando, a gente vai conseguindo. Espero. Mas vamos seguir. E aí a cólera foi sim um problema muito sério. Hoje não é mais, tá bom? Hoje a cólera é uma doença que está caindo, inclusive, em esquecimento, pelo simples fato de você não conseguir encontrar um grande número de casos surgindo a cada mês, ou a cada dia, ou a cada semana, como a gente tinha antigamente. Eu vivi um período, eu não tive cólera, tá? Minha família também não teve, a gente viveu, nós fomos criados num bairro que era minimamente assistido, né? Um bairro estruturado, foi planejado, o bairro e tudo mais, mas eu vivia em um período que eu via na televisão os noticiários falando que o Giseuda estava atolado, né? E o Giseuda nem tinha a capacidade que tem hoje. O Valfredo Gugel não tinha o Clóvis Sarinho, que é o ponto-socorro dentro do Valfredo, certo? Não tinha, eram bem menores esses hospitais. E a gente vivia com esses hospitais lotados, com crianças principalmente, que estavam internadas para o tratamento direto do cólera. Tá? Então foi um problema muito grande. E ainda teve um período de transição, 94, 95, 96, que a gente teve uma coincidência de período curto com 2 epidemias aqui no Rio Grande do Norte, de cólera e de dengue. E aí tu imagina como não foi o sufoco do sistema público de saúde do Rio Grande do Norte nesse período. Tá? Como é que se manifesta, então, o cólera? O cólera se mostra como toda doença gastroentérica de sintomas agudos. Vômito, cólicas intestinais, diarreia intensa e sanguinolenta, e em decorrência de tudo isso, desidratação severa e desnutrição secundária. Tá? O grande problema é que essa doença, ela evolui muito rapidamente. Tanto a colônia bacteriana amplia-se com uma velocidade assustadora, quanto a virulência dos produtos tóxicos produzidos pelo Vibrio cholerae são muito agudos. O intestino não suporta tanta coisa. E aí a internação, hidratação endovenosa, digestão por vezes nasogástrica, aliás, nutrição nasogástrica, pega eletrólitos e água com controle glicêmico,
e medicação até umas horas. Antibióticos específicos para você se virar aí contra essa colônia bacteriana. Certinho? Como é que se previne, então? Gente, educação sanitária, higiene pessoal e coletiva. Ponto. Nós temos uma vacina, mas essa vacina não se mostrou muito eficaz, tá? Porque ela gerava um quadro de imunidade de curtíssimo prazo, coisa de 3, 4 meses, e isso é irrelevante do ponto de vista vacinal. Não vale nem os custos de produção. Mas como tudo foi controlado tão somente com campanhas educacionais voltadas às condições sanitárias, uma vacina mais eficiente não passou a ser objeto de estudo de um modo geral. Fica de segunda. Tá? Show de bola? Cenários típicos de um ambiente favorável ao cólera. Nem precisava de tu falar sobre isso. Isso é um cenário típico, né? Esgoto a céu aberto, despejo de esgoto sobre rios, cenário de pessoas de situação de rua coletando alimentos dentro de lixeiras, bebendo água de calhas que precipitam de determinadas olha, meu Deus, calhas de casas em decorrência do sangrar da caixa d'água, em decorrência das chuvas ou coisa desse tipo. O que seria essa pouca duração da vacina? Ela vale por dia, foi o que eu falei, ela gera um quadro de resposta imunológica que, se não reforçada, a memória imunológica associada dura 3, 4 meses e depois essa imunidade vai sumindo. E aí você pode ser reinfectado. Deu certo, Gui? Perdão. Coqueluche. Coqueluche, ela entra aqui como uma daquelas doenças que estão aqui por registro histórico. Tá? A coqueluche é uma doença infecciosa de natureza bacteriana com potencial de disseminação muito alto. Né? A condição de disseminação e de contágio da coqueluche, mesmo sendo uma condição bacteriana, é altíssima, mas muito alta, inclusive se assemelhando a alguns vírus respiratórios. E isso, para um padrão bacteriano, é bem atípico, tá? Porque as infecções bacterianas... Cala a boca, doguinho! Ah! As infecções bacterianas, elas tendem a não ser tão facilmente disseminadas, em decorrência das características morfológicas da bactéria e da composição de sua colônia. Mas a Bordetella pertussis, ela gera uma condição tal assustadoramente contagiosa. E ela nada mais é do que uma bactéria de trato respiratório superior que leva a comprometimento inflamatório severo de brônquios e bronquíolos. Ela não gera comprometimento pulmonar, mas ela dificulta a condição de passagem de ar, podendo levar a insuficiência respiratória. E a coqueluche matou muita criança, né? Porque os túbulos respiratórios de uma criança é bem pequeno. Quando eu era criança, quando eu era jovem, ao invés de muitas gírias que a gente usa hoje, quando a gente queria refletir a capacidade de uma coisa pegar muito rapidamente, assim, uma modinha, uma propaganda, uma música, a gente dizia que era a coqueluche do momento. De tão marcante que foi esse período 60, 70 e início de 80, onde a coqueluche foi, de fato, a coqueluche do momento. Literalmente. Né? Então, é uma doença respiratória de fácil e intensa disseminação, mas totalmente sob controle em tempos de hoje. Assim como a polio, assim como a difteria, que são doenças que a gente já está colocando-as na filinha das vias de erradicação, porque, ainda bem, são doenças fáceis de ser tratadas e a gente tem um sistema de vacinação muito bem equilibrado. Como é que a gente pega esse troço? Como qualquer doença de natureza respiratória, crianças, como?
contato com perdigotos respiratórios ou secreções contaminadas, tá bom? E a prevenção entra-se, então, na vacina, com o sistema de vacinação, junto à tríplice bacteriana. E já existe uma pentavalente, que estão associadas a algumas doenças respiratórias. Tá bem? E aqui a gente pode apertar um pouquinho o passo e seguir adiante. E aí nós chegamos na outra Clostridium da discussão. A Clostridium botulinum, ou botulinum, se vocês preferirem. Essa bactéria, assim como toda Clostridium, é uma bactéria anaeróbia restrita, produtora de toxinas. Só que essa, diferente da sua irmãzinha lá, a Clostridium tetani, produz uma toxina que está intimamente associada à neuroregulação de contração muscular. Professor, isso aí não é diferente não. Você falou agora há pouco que a toxina botulínica inibe as condições de relaxamento do músculo. Então é neuromuscular. Só que aqui no botulinismo eu tenho uma condição inversa. Enquanto lá o músculo contrai e não relaxa, aqui o músculo nem contrai. Eu tenho um impedimento dos processos de contração muscular. Sacaram a lógica? Então é uma condição inversa. A toxina botulínica, ela está intimamente associada à redução das competências musculares contráteis e não de relaxamento. Ela literalmente paralisa o músculo. Ela paralisa o músculo. Como é que a gente pega? Normalmente, as Clostridiums, aliás, a Clostridium botulinum, ela está associada a ambientes anaeróbios e a toxina ela tem absorção gastroentérica. Então, é uma condição de intoxicação alimentar. O que é que se pede? Que se permita, aliás, que se evite o consumo de alimentos de conserva cuja embalagem se mostre inflada. Por exemplo, aqueles potezinhos de palmito com a tampa metálica, a tampa está toda inchada. As caixinhas de ketchup ou maionese que também estão infladas, né? Ou quando você pega o potezinho de azeitona e vê a tampa um pouquinho inflada e uma coloração muito diferente da borda para o resto do fluido, né? E aí quando você olha isso, possivelmente a gente tem ali uma cultura bacteriana, possivelmente a contaminação daquele alimento se deu na produção, na hora de envasar, né? E consumir aquilo ali não é lá uma boa ideia, tá bom? Não é lá uma boa ideia. Normalmente isso acontece com enlatados ou produtos cuja tampa é metálica, certo? Tudo bem? Quando a gente fala em objetos plásticos, normalmente a porosidade do plástico ou do papelão permite que determinadas dosagens de oxigênio adentre e a bactéria que é anaeróbica restrita venha a morrer. Aqueles copinhos que são bem herméticos, que vidro com metal ou potezinho todo de metal, deve ser observado com muito mais carinho. Tá bom? E aí a gente usa alguns soros antitóxicos para inibir a ação da toxina como tratamento. Existe ali também alguns protótipos de vacina e que não passou do protótipo, porque no fim das contas a resposta imunológica a essa toxina ela é muito mais tardia e menos duradoura, diferente do que acontece com a toxina tetânica. Tá? Como, em termos estatísticos, os casos de botulinismo são absurdamente menores do que os de tétano, em termos proporcionais e de letalidade, não se liga muito para a vacina associada a isso. Além disso, a toxina tetânica, melhor, a toxina botulínica, ela também está associada a aplicações biotecnológicas importantes. A gente usa a toxina tetânica para tratamentos estéticos ou tratamentos de disfunção erétil. Tá? Tratamento de disfunção erétil. Algumas aplicações de botox em pontos específicos aumenta a vascularização local, a dilatação dos vasos e dos corpos cavernosos, favorecendo então uma ereção.
tá? E o uso também para a condição estética do Botox está intimamente associada à distensão do músculo por falta da contração, ó, e evitando essas marquinhas de expressão assim, tá bem? E um quadro inflamatório controlado, gerando um edema que preenche, estica a pele de maneira tal as marcas que já existem ser um pouco escondidas. É assim que essencialmente funciona o Botox. Tanto que ele é transitório. Não é um procedimento plástico por completo, não é cirúrgico. Então você vai simplesmente fazer aplicações periódicas se quiser manter o efeito típico do Botox. Normalmente o Botox é aplicado em zonas de fronte para reduzir as marcas de expressão de testa e supercílios, né? Base do zigomático para reduzir os pezinhos de galinha assim, de quem está chegando aos 40, tá? Ou inferior de zigomático com base de lábio, para tirar o bigode chinês aqui, ó. Principalmente quem tem bochechas grandes, feito eu, tá bom? Quando não é isso, ele é utilizado para a condição de modelagem de lábios. Então, se aplica em contorno labial para gerar um inchaço típico e a pessoa fica com os beijos cornudo, parecendo sei lá o quê. Tá? O Botox também é amplamente utilizado para isso aí. Já existe prótese de silicone, inclusive, para os lábios, que deve ser a coisa mais esquisita do mundo. Mas existe. Bastonete de silicone moldado que você bota nos lábios e fica os beição assim, ó. Acho isso mó esquisitão, mas existe. Quanto mais eu leio sobre procedimento estético, procedimento plástico estético, porque é cirurgia plástica, tá, pessoal? Sem preconceitos, por gentileza, cirurgia plástica não se resume a procedimento estético. Muito pelo contrário, existe uma penca de muitas outras ações que o cirurgião plástico atua e ele não precisa estar associado a uma condição estética, tá? Enxertos de pele, regeneração do tecido interno, uma porrada de coisa, recuperação estética de uma condição deletéria, como um acidente, uma queimadura, coisa do tipo. Aí é uma condição estética, mas tem benefícios à saúde psicológica e tudo mais. Mas é bom que se saiba que o cirurgião plástico ele tem papéis importantíssimos associados à ação paralela com outras especialidades. Até cirurgia geral, inclusive, tá bom? Até cirurgia geral. Normalmente, um cirurgião plástico, um bom cirurgião plástico, ele tem uma condição de destreza de sutura ou de posicionamento que, por vezes, é utilizado por outros especialistas. Às vezes é uma sutura muito delicada, em uma condição pericardíaca, uma condição de cirurgia geral. E aí chama-se um cirurgião plástico para fazer esse apoio, né? Reconstituição de peritônio, um bocado de outras coisas envolvendo a cirurgia geral, que o cirurgião plástico pode perfeitamente participar. Boné está dizendo que a estética é a menor das hipóteses, porque são 6 livros base para o estudo da residência, dos quais o sexto é o mais fino, e a estética. Alguém aí, possivelmente, nem entrou no curso de medicina, mas já decidiu a especialidade, viu? Já andou pesquisando aí quanto tempo a gente usa para se formar cirurgião plástico. Já entendi a sua, viu, seu cabra? Pois bem, alguma dúvida até aqui? Entramos, então, em um quadro de pneumonia. Mais uma infecção respiratória, tá? Eis aí a pneumonia. Essa pneumonia aqui, não causada por nenhuma micobactéria. Eu já tenho aqui uma condição um pouquinho mais branda do que a pneumonia micobacteriana. E essa é causada por Streptococcus. Inclusive, dentre as pneumonias menos letais ou não letais, se é que você prefere, a mais comum, tá? A mais comum, causada por Streptococcus pneumoniae, que é um grupo de streptococcus que estão associados ao trato respiratório. Alguns streptococcus, inclusive, criancinhas, eles são naturalmente dispostos no trato respiratório superior.
Então, se nós fizéssemos uma colônia, uma coleta da mucosa do nariz, assim, ó, da zona de faringe, de traqueia, laringe, a gente ia perceber que algumas dessas moças moram lá naturalmente. Obviamente que não são essas, né? Então, nosso corpo já lida muito bem com estreptococos, isso possivelmente, do ponto de vista evolutivo, já nos indica por que pneumonias estreptocócicas, elas não são lá, esse monstro todo. Pedro colocou aqui, professor, meu PC travou, e aí não consegui perguntar. Mas o corpo não reage de forma defensiva para combater o Botox, não. Reage, por isso que ele incha. E por isso que você tem o efeito. O que causa o efeito do Botox é essencialmente uma inflamação, Pedro. Só que é uma inflamação, obviamente, controlada. É uma condição bem controlada. Tanto que se você fizer o procedimento em clínicas vagabundas de beira de esquina, cujo profissional é um vagabundo ou nem existe, você pode esperar que vai dar merda aí. Pode esperar que vai chegar uma galera aí toda deformada, com um quadro infeccioso ou qualquer coisa nesse sentido. Aí eu não sei lhe dizer não, eu precisaria dar uma estudada, tá? Dependendo de como foi aplicado, algumas semanas, creio eu. E tem que ficar retocando, Alex. É por isso que tem que ficar retocando, justamente. Porque você vai precisar fazer determinadas correções e o seu sistema imunológico vai, obviamente, corrigir isso aí. Professor, meu computador tá horrível aqui. Eu não tô Como é? conseguindo. É porque eu não tô conseguindo perguntar. Meu computador tá horrível aqui. Tá dando para me escutar? Ô, vai lá. A dúvida é se o corpo ele reage de alguma forma para combater a bactéria e era porque assim o corpo vai reagir e por conta disso ocorre esse inchaço. Sim. Só que aí esse inchaço ele dura até alguma resposta do corpo, alguma coisa assim. Com o passar do tempo, haverá o consumo, vamos dizer assim, da toxina. Eu vou ter correções da ação tóxica. E aí o volume dessa toxina vai diminuindo e a resposta imunológica também. Você termina tendo por aí um freio do sistema imunológico. Então vai desinflamando e o inchaço característico, que é moldável, começa a cair também. Entendido? Saquei, show, obrigado. O que acontece é que normalmente a toxina botulínica, que é aplicada no procedimento do Botox, ela não é isolada, ela não é só a toxina, entende? Ela é uma mistura de muitas coisas que obviamente permite a manipulação dos efeitos, certo? Dependendo do procedimento, eu tenho durações ali de semanas, 8 semanas, 4 semanas. Mas existem procedimentos que são mais duradouros. Eu dei uma pesquisada aqui no NCDI, para pegar alguns artigos científicos, mas eu vi algumas notas rápidas aqui, que discutem que alguns procedimentos estéticos com botox para o rosto têm efeito médio de 4 a 6 meses. Em mulheres. Já que em homem essas coisas retroagem mais rápido. Tá? De 4 a 6 meses. Então, 4 meses, crianças, são 16 semanas. O que é um intervalo próximo, mas depende muito de qual seja o objetivo e em qual região. E outra coisa importante, esses procedimentos à base do Botox, eles visam o resultado de médio prazo. Então, por exemplo, um tratamento que vai me durar 4 meses, possivelmente as primeiras 2, 3 semanas sejam horríveis. Vai estar muito inflamado, muito inchado, esteticamente não é aquilo que você queria. Mas lá na frente a coisa vai sendo devidamente moldada, tá bom? Lá na frente as coisas vão ser devidamente moldadas, porque eu tenho um equilíbrio da resposta imunológica com o efeito típico da toxina aplicada. Mas, repito, não se aplica a toxina pura, tá? Pura. Além do que, os efeitos do Botox, ele é oscilante não só pela dosagem ou pela região aplicada e objetivo, mas também pelo seu comportamento. Vamos dizer, por exemplo, que você precisa tomar uma droga, um medicamento de natureza anti-inflamatória. Isso vai atrapalhar nos efeitos do Botox. Tá? Se você precisa fazer um tratamento de antibióticos,
Isso também vai atrapalhar o efeito do Botox. Então, existe um intervalo esperado e existe uma condição real que depende muito do todo, do resto da ação. Tá tranquilo aí, crianças? Podemos seguir? Vamos nessa. Então, essa pneumonia, obviamente, o contágio dela é a mesma condição para as demais doenças respiratórias. Então, o contato aéreo. Quanto tempo nós temos? Dá tempo. Contato aéreo. E aí, nesse sentido, eu tenho uma infecção pulmonar que tem comportamento não cronizante, né? Normalmente, ela fica ali numa condição de picos sintomáticos que a gente controla com alguns antibióticos e está tudo sossegado. O grande problema das pneumonias, de um modo geral, é aqueles mesmos pontos batidos que a gente já tem, inclusive, já está abusado de falar. Grupos de risco, quem são? Crianças, idosos, gestantes e imunossuprimidos. Quais são os imunossuprimidos fundamentais? Portadores de síndromes de imunossupressão, como, por exemplo, leucemia e AIDS, e alguém que estiver tratando um câncer, que está fazendo quimioterapia. Isso é um problema, tá? O quadro vacinal para streptococcus, ele existe e normalmente não está empregado. Há uma vacina específica, é um antígeno vacinal que está inserido em outras vacinas, tá bem? Porque a vacina isolada se mostrou pouco eficiente, então não valeria a pena produzir uma vacina isolada. A gente pega esse antígeno vacinal e bota junto de outras vacinas que venham a prevenir também algumas pneumonias, tá bom? Mas o indicado típico para doenças desse tipo é só isolar o doente e tratá-lo, porque não são coisas fáceis de pegar, tá? Pneumonia por estreptococo não tem esse potencial contagiante, assim, fuderoso, de você ficar com medo, não. Inclusive, tem crianças de colo que pegam pneumonia séria, a mãe trata aqui o tempo todo, inclusive tenta amamentar antes de internar e não pega, tá? Porque não há essa facilidade de contaminação. Então, a pneumonia também é uma doença extremamente tranquila de lidar dentro dos intervalos possíveis, tá? Quando eu falo tranquilo, por favor, não acredite que eu estou minimizando. Cada paciente responde de um jeito. E aí, nesse sentido, eu preciso ter um pouquinho de cautela para determinadas situações e grupos. Só que é uma doença muito bem descrita e a gente tem, sim, antibióticos bons para tratá-la, se a origem for streptocócica, claro. Existem pneumonias que são muito mais severas. Quais, professor? Pneumonias virais, né? Por exemplo, a SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2, que gera a Covid-19 pode evoluir para um quadro de pneumonia. A gente tem pessoas que estão morrendo aí por insuficiência respiratória em decorrência de uma complicação de pneumonia, tá bom? Uma síndrome da insuficiência respiratória aguda, certo? E existe também pneumonias fúngicas, que são bem chatas de tratar, bem chatas mesmo, porque a gente conhece muito pouco antimicóticos de natureza, aliás, conhece muito pouco de infecções fúngicas de natureza endógena, e a gente tem no mercado muitos poucos antimicóticos, poucas medicações eficientes contra a infecção fúngicas. Então, isso é um pouquinho trabalhoso, tá? Então, muito cuidado aí, principalmente quem trabalha em construção civil, sempre que vocês forem trabalhar em ambiente de muito levantamento de partícula, máscara, tá? Porque alguns esporos fúngicos podem contaminar o seu pulmão. E aí, velho, não é um trabalho miserável tratar essa coisa. Show? Beleza de luxo? Para quem nunca viu um pulmão de verdade, ó. Isso é um pulmão, já sem as fáscias devidas, né, nu, e esses pontos de grande amarelidão aqui, ó, é pus. Isso é inflamação aguda, em decorrência da infecção, tá bom? Pus! Pus! Outro micobacterium,
Ou vocês achavam que só Clostridium tinha duas mocinhas complicadas? Nós temos outro micobacterium aqui, o Mycobacterium lepre, primo do Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose. E do mesmo jeito que ele, é uma doença respiratória. Só que o grande problema aqui é que as respostas infecciosas para o bacilo de Hansen, ou hanseníase, que é o nome da doença, que antigamente se chamava de lepra, gera degeneração dérmica. A infecção pela lepra leva a quadros necróticos, que vai fazendo você literalmente apodrecer. Tudo começa por uma manifestação dérmica de degeneração neurológica e de melanócito. Então, há uma manifestação de manchas, normalmente com um anelzinho avermelhado no entorno, e essas manchas são insensíveis ao toque e à variação térmica. Se isso estiver acontecendo com você, sugiro muito que vocês procurem um médico. Tá? Manchas pelo corpo, sem sensibilidade neurológica, tanto ao tato, quanto ao frio, quanto ao calor. E sim, biologicamente nós temos receptores de frio e de calor, ainda que fisicamente frio não exista, mas vai dizer isso ao seu sistema nervoso. Ele tem terminações nervosas para perceber as duas sensações. E quando você perde essas sensações ao toque, em uma mancha que possa ter aparecido no seu corpo, eis aí um indicativo fortíssimo que você está contaminado pelo Mycobacterium lepre, certo? Com o passar do tempo, há neurodegeneração e problemas de necrose do tecido, causando apodrecimento, aliás, ulcerações e necrose, apodrecimento dessas ulcerações. E aí, normalmente, o indivíduo começa a manifestar ou entumecimento de tecido dérmico, que é a formação de uma espécie de tumores, ou feridas que vão degenerando partes moles do corpo, começando pelas zonas cartilaginosas ou zonas articulares, que também tem cartilagem e tecido conjuntivo, e aí gera amputações, perda de membros, perda de estruturas cartilaginosas do corpo, como, por exemplo, o pavilhão nasal, o pavilhão auricular e tudo mais. Tá bom? A lepra, né, a hanseníase, ela tem cura. E quando ela estiver na fase aguda. Quando ela já estiver na fase crônica, contornar esses problemas é muito difícil. Então, muito possivelmente, o camarada vai ter que viver com essas mutilações e com essa colônia bacteriana sob controle, apesar de não ficar curado. Mas o tratamento é feito de forma longa e duradoura e dolorosa, do mesmo jeito que é na tuberculose. Entre 4 meses a 1 ano e meio, com medicações extremamente sérias e com efeitos colaterais ainda mais bizarros que quando comparado lá com a tuberculose. Então esse camarada vai ter alternância em efeitos colaterais do tratamento, tá? Alternância de constipação intestinal e diarreia, então ele vai passar 5 dias sem cagar, ou então ele vai ter um quadro diarreico. Às vezes ele passa tanto tempo constipado que tem que fazer uma lavagem no hospital, né? Às vezes alteração de pH bucal, gerando aftoses, né? Anemia, tudo bem? Ele não pode beber. Tem uma porrada de coisas em termos de efeitos colaterais para tratar, mas também, se diagnosticado de modo devido, tem um índice de cura bem alto, porque os antibióticos são muito responsivos, né? A gente tem um conjunto de antibióticos específicos para isso, que são excelentes. E a nossa fisiologia responde muito bem a isso aí, tá bom? Como é que a gente previne? Como a gente está falando de uma doença de contágio respiratório, a gente precisa ter um bom cuidado com essa condição sanitária. Então, eu não posso estar manipulando a mesma coisa que um possível doente. E nem posso me manter muito intimamente próximo com esse cidadão. Tá? Pelo menos até ele iniciar o seu tratamento. Porque ali, a partir do 20º dia, entre 20 e 30 dias, ele já pode voltar à vida normal. Veja que os problemas aqui ainda são até mais graves do que os problemas lá na tuberculose. A tuberculose matou mais, em termos documentais, né? E a tuberculose evolui mais rápido. Mas a hanseníase também é uma doença muito séria. E ela é uma doença histórica, cara.
Você pode pegar tudo quanto for livro antigo de história, que eles vão mencionar a lepra em algum momento, em algum fato histórico. A própria Bíblia, velho, se fala muitas vezes lá sobre os vales dos leprosos. Porque se tinha os leprosos como condenados por Deus ou endemoniados, né? Então eles precisavam ser isolados, ninguém queria chegar perto daquele troço, porque ninguém queria entrar em contato com o demônio ou coisa desse tipo. Tá bom? É importante se entender um pouquinho disso aí. Beleza? Beleza? Beleza. E aí a BCG, por ela estar associada a uma condição patológica, melhor, por ela ter sido produzida a partir de uma condição estrutural genérica para o gênero, sem querer fazer trocadilhos, a BCG ela também traz consigo um bom índice de imunidade para a hanseníase. E é em decorrência disso que nós não estamos, então, tão susceptíveis a manifestar nem tuberculose, nem isso. Mas, como eu já disse a vocês, a resposta imunológica, ela tem um tempo de duração, que se não renovada, te deixa exposto. E aí, qualquer um de nós aqui, muito possivelmente, se não tomamos o reforço, que normalmente não tomamos porque é irrelevante, porque a gente combate muito bem já essas doenças com as medicações que temos e tudo mais, nós estamos abertos a ter qualquer uma dessas doenças, certo? Olha para cá, olha a manifestação da hanseníase, tá bom? Condição de ulcerações e necrose, manifestações degenerativas a ponto de haver amputações ou mutilações de estruturas corporais. Legal, né? Não a doença, mas conhecê-la. E a gente já vai entrando aqui nas nossas últimas bacterioses. Dá para falar, deixa eu ver se essa aqui, acho que tem mais duas aqui. Mais três, né? Meningite e duas ISTs. Vamos aqui com a meningite, que é jogo rápido. Gente, meningite nada mais é do que uma inflamação de meninges, aqui associada a um quadro infeccioso. Certo? A meningite bacteriana mais grave, ela é causada por uma bactéria do mesmo gênero da gonorreia, né? A bactéria Neisseria. Aqui meningitidis, tá? Aqui meningitidis, lá é gonorreia. Nesse caso em específico, eu tenho uma bactéria que vai conseguir perfurar a barreira hematoencefálica, cair nas vias de sangue venoso neurológico ou no líquor e infectar a sua meninge. E como é que se pega meningite? A partir dos contatos secretivos desse animal. No caso, ar, saliva, secreções de trato respiratório superior. Essa bactéria, ela se manifesta inicialmente com sintomas gastroentéricos, diarreia, cólica, náuseas e vômitos, com quadros febris. E aí, normalmente, ela é negligenciada nesse aspecto. Dali por diante, os sintomas neurológicos começam a aparecer. E alguns sintomas gástricos, eles aparecem junto. Por quê? Porque compressão de tecido nervoso gera distúrbios gástricos. Como, por exemplo, náuseas, vômitos, diarreia, por falta de controle de esfíncter, uma porrada de coisas. E aí eu começo a ter quadros convulsivos, rigidez da estrutura colunar. Então, o camarada, ele não consegue dobrar o pescoço a ponto de atingir o peito. E não consegue porque, além do enrijecimento, há muita dor associada a esse movimento, tá? Hemorragias subdurais ou peridurais, problemas de alteração na pressão arterial, e o que não é atípico, né? É morte. A bactéria é muito agressiva e tudo que trata-se de sistema nervoso é perigoso. Como é que a gente trata? Se ainda possível de cura, porque se estiver muito avançado, curar acaba sendo muito difícil, e quando consegue, normalmente eu tenho neurodegeneração, que leva a algumas sequelas permanentes, usando alguns antibióticos, ou dentro de uma condição intravenosa, ou entregando diretamente entre as meninges, que é extremamente perigoso, mas às vezes é a única saída. Tá?
E como é que se previne? Já existem vacinas muito boas, inclusive, para as cepas bacterianas principais associadas à meningite, tá bom? O governo entrega o mais comum, se eu não me engano, é meningite tipo A, tá? Os outros tipos de meningite que está dentro da classe B1 e B, né, as meningites do tipo B, que é um segundo tipo bem agressivo, ele é um pouco mais raro para a realidade do Brasil, e em decorrência dessa condição, a criança não recebe a vacina gratuitamente. É uma vacina que custa algo no entorno de 500 a 600 reais por dose, né? Eu sei disso porque eu apliquei em Malu, e são 3 doses, tá? São 3 doses. Então, quem tiver a grana, quem tem a grana, normalmente investe, vai lá, ou então passa um cartão, divide em 10 vezes e dá as 2 vacinas com um intervalo médio de 6 meses, se não me engano, entre uma dose e outra, um pouco mais, para poder garantir também essa imunização. Como eu sempre tive muito medinho assim de meningite, eu fiz uma poupançazinha e paguei para Malu, minha neném, para associada à vacina da meningite já entregue pelo governo, minha filhinha está devidamente imunizada, inclusive a terceira dose está chegando aí. Nos próximos dias, quando as coisas deram uma melhorada, eu vou ter que ir com ela dar a terceira dose. Tá bom? Normalmente, nós temos 2 posologias. Uma mais barata, que são dadas em 3 doses, né, e uma posologia de 2 doses tão somente. Depende muito do volume que a criança suporte na injeção e coisa do tipo. Mas, whatever, foda-se. O que importa é saber que não é uma dose única decorrente do volume muito grande da medicação. Show de bola? Beleza de luxo? Olha só, isso aqui são as meninges. Dura mater, aracnoide mater e pia mater. Estou puxando a dura mater aqui para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver uma mancha amarela esverdeada aqui, ó? Isso tudo aqui é pus. Se é que vocês estão conseguindo ver, eu espero que sim. Aqui, ó. Opa. Essa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo uma regiãozinha amarela esverdeada aqui, ó? Tudo isso aqui é pus. Quadro infeccioso típico. Tá? Eu não sei lhe dizer se esse fulano aqui morreu em decorrência da meningite, mas está nítido que o espaço infeccioso aqui é entre as meninges. Então, se ele não morreu da meningite, ele tinha a meningite. E não sei nem se, confesso, para o exemplo da foto, essa meningite aqui era bacteriana. De todo modo, os sintomas e a ilustração, ela condiz com o que nós estamos discutindo. Beleza de luxo, crianças? Pessoal, nós ficamos por aqui. Nos resta só discutir muito rapidamente as ISTs de natureza bactericida. Nós vamos falar aqui de gonorreia e sífilis, essencialmente. E a gente vai entrar no outro grupo de micróbios, que são os protozoários. Nós vamos adentrar o reino protoctista. Eu não vou discutir algas com vocês, vou ficar só com a parte microbiana parasitária, que são os protozoários. E Billy, quando for da botânica, ele começa falando de algas com vocês. Pelo menos foi assim que a gente tinha debatido antes, mas eu posso confirmar isso com ele depois, tá bom? E a gente vai seguir o mesmo preceito. Nós vamos trabalhar os detalhes químicos, estruturais e ecológicos dos protozoários e discutimos as principais patologias associadas ao seu hábito parasitário. Protozoário é mais fresquinho. Não é tão simples de ser lido e entendido quanto vírus e bactéria, tá? Então, muito possivelmente, teremos uma aula um pouco mais densa, um pouco mais mastigada. Então, venham preparados para isso. E por hoje é só. Um bom descanso a todos. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Até a nossa próxima aula. Beijinho. Crescei-vos e multiplicai-vos.